Histórias sobrenaturais são mundialmente conhecidas por todo mundo. Em qualquer lugar do nosso planeta, alguém já ouviu falar por aparições, vultos, fantasmas ou até mesmo quando ocorreram tragédias, como é o caso do Edifício Joelma. Numa das tragédias mais trágicas e lembradas do nosso país, o incêndio que ocorreu no Edifício Joelma, hoje popularmente conhecido e restaurado como Edifício Praça da Bandeira, deixou centenas de mortos, várias outras pessoas feridas e um marco triste na história do país, visto que esse acontecimento tomou conta da mídia tanto nacional quanto internacional, pela enormidade dos estragos, pelas mortes provocadas e pelas cenas de terror vividas pelas pessoas na época. Ainda assim, existem algumas teorias na internet que associam o edifício como um lugar assombrado, repleto de histórias curiosas e assustadoras. Vamos começar contando um pouco da história do lugar para darmos início às curiosidades sobre esse local arrepiante. Então, não se inscreve de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A história inicial do prédio começa no ano de 1969, quando a empresa Joelma S.A., importadora, comercial e construtora, inicia o trabalho de construção desse local aí. Com uma boa infraestrutura repleta de cimentos, bastante ferro e janelas de vidros espalhadas pelos andares, o prédio teve sua conclusão em 1972, quando foi alugado de imediato pelo banco Crefsul de Investimentos, com a intenção de ser um local voltado para trabalho, de negócios ali, investimentos e também na intenção de se tornar uma grande empresa nacional. O banco Crefsul tomou posse do prédio e começou a transferir os seus departamentos para o edifício Joelma, com a finalização das suas transferências no início do ano de 1974. Entretanto, infelizmente, esse ano ficou marcado pelo trágico incêndio ocorrido em 1º de fevereiro, ocasionando por um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado localizado no 12º andar. Ainda assim, explicações de como esse fogo se alastrou tão depressa. Quando o incêndio iniciou, rapidamente tomou grandes proporções, espalhando fogo em todos os andares dos quais passava. Funcionários e pessoas que circulavam ou trabalhavam no local foram avisados do ocorrido, mas nem todos conseguiram escapar da tragédia, em decorrência da facilidade com a qual o incêndio tomou o prédio todo. Haviam pessoas tentando sair pelas escadas de emergência, elevadores, alguns tentando subir ao último andar com o intuito de serem resgatadas e outros até mesmo se atiraram das janelas em busca de sobrevivência. Infelizmente, centenas de pessoas vieram a óbito, bem como mais de 300 pessoas acabaram feridas por essa tragédia. Além do fogo se espalhando rapidamente, os elevadores do prédio também tiveram seu funcionamento restringido, até simplesmente pararem de funcionar. Existe inclusive a história das 13 almas do edifício Joelma. Por trás desse nome, 13 funcionários que trabalhavam no prédio no dia do ocorrido tentaram escapar do incêndio de qualquer forma que fosse viável. Quando tentaram a saída pelo elevador, este, por ter parado seu funcionamento, acabou deixando as 13 vítimas presas dentro do local. Num último gesto simbólico e de afeto entre eles, as 13 pessoas se abraçaram antes de partir, porque sabiam que aquele momento seria o último em que estariam presentes na Terra. E foi assim que os corpos foram encontrados, horas depois do fim do incêndio. E por falar dessas 13 vítimas que ficaram no elevador, existem rumores de que elas voltaram para assombrar o local anos depois que ele foi resgatado e restaurado. Vale salientar que todos os integrantes dessa história foram enterrados no cemitério São Pedro, lado a lado com o edifício Praça da Bandeira, com a lápide contendo o letreiro de As 13 Almas. Segundo relatos de pessoas que já visitaram o local, é comum terem ouvido alguns gritos e lamúrias vindo das sepulturas, sons de desespero mesmo, vindas através das trágicas vidas perdidas. Atualmente, como uma forma de meio que aliviar a dor daqueles que partiram, pessoas deixam copos cheios d'água em cima de cada túmulo, em respeito e como uma forma de gratidão para alguns de nós que já partiram inconscientemente. Em outro caso, relatos
relatado através de uma das vítimas da tragédia, temos uma carta psicografada através de Chico Xavier. O médium revelou a mensagem de Valquimar Carvalho dos Santos, uma digitadora que trabalhava no 23º andar do prédio. No dia do incêndio, ela e o irmão mais novo trabalhavam no local, mas somente o rapaz conseguiu sair com vida, quando sua irmã acabou subindo para o topo do prédio a fim de se salvar, mas acabou morrendo por asfixia pela fumaça. O relato do falecimento da moça, junto às informações fornecidas pelo seu irmão mais novo, Álvaro, se tornaram história do livro Vozes do Joelma, os gritos que não foram ouvidos. Além disso, a narrativa espírita através da carta psicografada por Chico Xavier trazia um depoimento da moça, que provavelmente havia escrito esse relato minutos antes de morrer. Em alguns dos parágrafos diante da carta, um relato da moça dizia: "Foi como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo", dando a dimensão de que ela estava retratando a situação pouco tempo antes de vir a óbito. Posteriormente, no ano de 1979, as cartas se tornaram o filme Joelma, 23º andar. Avaliando as tragédias que envolveram o prédio, as cenas de terror e histórias vivenciadas pelos sobreviventes já são um contexto assombrado por si só, né? Mas diante dos relatos que foram sempre apresentados e dos depoimentos que surgem logo após um incidente dessa proporção, uma dúvida muito comum que fica é: as pessoas que partem assim por uma tragédia de maneira inesperada realmente ficam tentando contato com a gente aqui na Terra? E o edifício Joelma, será que tinha o terreno de certa forma amaldiçoado, mesmo antes da sua construção? Como nosso último relato do dia, deixamos um fato que chocou a cidade de São Paulo, poucos anos antes da tragédia, viu? E é por isso que os questionamentos se sustentam por diversos anos, dando margem para as hipóteses que o edifício Joelma era um dos lugares mais assustadores do mundo. Não somente pela tragédia em si, mas também pelos acontecimentos que antecederam esse dia tão triste e doloroso para centenas de famílias. Se você até então tá gostando do conteúdo, já deixa aquele like, viu? E compartilha com alguém. Bom, agora vamos falar sobre o último caso que acentua a ideia de que o edifício Joelma sempre foi um lugar assombrado pelos acontecimentos que ocorriam em torno desse lugar. No ano de 1948, na cidade de São Paulo, a polícia e os moradores locais ficaram assustados com o desaparecimento repentino de 3 mulheres. Tratava-se de Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos, e suas filhas Maria Antonieta, de 23 anos, e Cordélia, de 19 anos. Além das filhas mulheres, Benedita ainda tinha um filho homem, Paulo Ferreira de Camargo, um jovem de 26 anos que atuava como professor químico assistente na Universidade de São Paulo. A triste e bizarra história começa com possíveis desentendimentos familiares a partir de Paulo, que vivia um suposto romance proibido com uma moça que não era mais virgem. Fato incontestável no meio da família. Após o anúncio de que fariam uma viagem em família para o Paraná, as pessoas locais e familiares achavam estranho que somente Paulo se fazia presente no dia a dia. Logo que retornou da suposta viagem, o rapaz fazia a triste menção de que sua mãe e irmãs, junto dele, sofreram um acidente de carro, e somente Paulo saiu com vida dessa tragédia. A polícia então desconfiou da história e decidiu investigar mais a fundo sobre a veracidade desse depoimento. No quintal da casa dos Camargos, um poço havia sido construído pelo jovem, que alegava ter feito aquele local para a criação de adubo, visto que poderia fazer ainda algumas futuras experiências químicas. No dia em que os policiais foram até a casa de Paulo revistar o local, aparentemente não encontraram irregularidades, estava tudo dentro do que constasse normal. Porém, as buscas se tornaram mais profundas ao ser reportado pelo Corpo de Bombeiros. Quando os bombeiros escavaram um lugar para investigações, os 3 corpos das vítimas foram encontrados de cabeça para baixo, com panos pretos cobrindo os rostos das mulheres e os braços amarrados para trás. Paulo, sem ter saída e sendo o principal suspeito do assassinato, acabou cometendo suicídio nesse mesmo dia, deixando que a história verídica não fosse totalmente provada, embora houvesse
boatos. Segundo informações, o jovem teria feito isso como parte de um sacrifício, alegando que todas as moças sofriam de algum tipo de doença sem cura. Paulo relatava que a sua mãe estava com câncer na perna, sua irmã mais nova, Cordélia, tinha esquizofrenia e sua outra irmã, Maria Antonieta, sofria de epilepsia, além de ser paralítica. Infelizmente, o crime não foi totalmente solucionado porque Paulo tirou sua própria vida quando atirou contra si mesmo. Mas olha só, as investigações e especulações da polícia apontam as duas teorias como as principais reveladoras envolvendo o caso. Mas no final das contas, sabe onde eu quero chegar com isso tudo? É que o terreno teria sido aonde o edifício foi construído. E olha só, uma outra triste curiosidade é que além disso tudo, o lugar também teria sido o palco de muitos outros episódios ali e coisas ainda muito mais sombrias no passado. Então, muitas pessoas acreditam que na verdade são almas que estavam apenas cobrando algo que de alguma forma eram delas. E você, acredita nessa teoria? Já havia ouvido falar sobre o edifício Joelma e as histórias estranhas e bem assustadoras por trás dele? Deixa aí nos comentários pra eu saber. A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!